Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Livro psicografado por Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Capítulo 6. Obsessões complexas. Pai João e Ângelo Inácio foram convidados por Jamar a visitar uma base de operações dos especialistas da noite. Os guardiões, que haviam se instrumentalizado para enfrentar questões relativas aos magos negros e seus superiores hierárquicos. A nova turma de guardiões, desencarnados recém-admitidos na equipe dos especialistas, estava se aprofundando em temas intrigantes, perfeitamente dominados por Pai João de Aruanda. Em seus estudos, os aprendizes, a caminho da especialização, teriam oportunidade de formular perguntas ao pai velho João Cobu, a fim de esclarecer alguns aspectos relativos ao trabalho dos magos negros. Também era uma circunstância apropriada para desmistificar o que diversos espiritualistas falam a respeito dos magos, pois havia muita teoria sem fundamento sobre o assunto. O salão abrigava mais de 100 espíritos de variadas nacionalidades, que ali se encontravam para a sessão de questionamentos endereçados a Pai João, que introduziu o assunto a respeito dos magos e suas ações com uma breve explanação. A Atlântida e a Lemúria constituem o berço dos magos. Esse território perdido recebeu os exilados de outros orbes, espíritos detentores de grande bagagem científica e notável domínio mental sobre as forças da natureza. Entre os magos, houve os que se distanciaram dos objetivos traçados pelo Conselho dos Bons, como era chamado o colegiado diretor dos ensinos iniciáticos, e se colocaram em desarmonia com os elevados propósitos da vida. Por esse motivo, autodenominaram-se magos negros, em contraposição aos adeptos da magia branca ou superior. As atividades dos lemurianos e atlantes se concentravam sobre os fluidos naturais do planeta. Naqueles tempos, o ambiente astralino e psíquico do globo terrestre ainda era de manipulação razoavelmente simples. Inexistia a contaminação fluídica, produto do pensamento desordenado. Era diminuta a população de encarnados, disposta em grupos esparsos pelo orbe, e não havia a fuligem mental de desencarnados, cujo contingente era bem menor e, acima de tudo, composto por almas predominantemente instintivas, ignorantes e ingênuas. Foi nesse ambiente virgem que resguardava relativa simplicidade psíquica que os magos negros encontravam o campo vibratório que favoreceu seu desenvolvimento e o seu consequente planejamento de suas operações e organizações, ignorando, contudo, que eram manipulados por outros seres, ainda mais perigosos do que eles, os chefes de legião dos dragões. Mesmo hoje, a maioria dos magos, se não todos, não concebem que são dirigidos por espíritos ainda mais antigos e experientes na arte da sedução mental. A ação sobre os fluidos ambientes, sem as complicações advindas das criações mentais
perniciosas da atualidade, é um dos fatores que desembaraçava a manipulação energética naquela época, recuada no tempo. Havia uma quantidade bem menor de seres encarnados e desencarnados a agir na atmosfera psíquica do planeta. Como consequência disso, os elementos mentais e emocionais eram mais suaves, menos grosseiros e menos potencializados do que hoje em dia. Como era de se esperar, essa lembrança foi progressivamente nublada devido às sucessivas reencarnações e à necessidade de envolvimento na vida social mundana. Com o transcorrer dos séculos e milênios, as grandes civilizações que aportaram no planeta foram perdendo o contato com o conhecimento primordial. Na antiguidade, restavam apenas fragmentos desse saber, e muitos dos antigos exilados já haviam retornado ao orbe de origem. Por essa razão, ficaram para trás apenas os retrógrados e seus aprendizes, que formaram os colégios de sábios e os templos iniciáticos. Em resumo, são dois aspectos centrais. De um lado, a perda progressiva da memória espiritual dos degredados, bem como do acesso ao conhecimento superior, o que restringe a eficácia dos magos. De outro, o adensamento das vibrações e do próprio panorama astral, provocado pelo aumento do contingente populacional de baixa condição moral, o qual plasma em derredor realidade condizente com seu atraso evolutivo. Assim, o poder de influir sobre a matéria astral foi ficando cada vez mais restrito a um número menor de seres, pois, perdendo o conhecimento superior devido ao fato de ficarem naturalmente absorvidos nas questões de sobrevivência, os poucos iniciados retiraram-se para os templos antigos, isolando-se em colégios fechados. Esse momento se deu nos planos corpóreo e extracorpóreo. Neste último, a conspiração de seres do astral formou diversas confrarias, cada qual sob o comando de algum mago que se mostrasse mais apto à condução dos demais. A partir de então, em ambas as dimensões, tanto os magos brancos quanto aqueles que se identificavam com os elementos de discórdia no plano astral, viram-se compelidos a associar o poder do pensamento às simbologias. Tal ferramenta foi a solução encontrada para que os novos iniciados compreendessem e empregassem os conceitos da magia. Na fase que se seguiu, o conhecimento foi se tornando ainda mais escasso, mesclando-se às simbologias, elaboradas com o nítido objetivo de fornecer muletas psíquicas aos iniciados. Num período posterior à fase simbólica, no ápice das sociedades citadas, colégios iniciáticos da Babilônia, dos caldeus e de outros povos, os sacerdotes utilizavam elementos materiais e rituais não apenas como símbolos, mas também como condensadores de vibrações. Tais artefatos serviam então para substituir ou suplantar o poder mental perdido e aglutiná-lo com o auxílio externo, de forma a atender aos fins propostos. Já que não conseguia usar a força mental pura ante a complexidade dos pensamentos
e formas pensamento que se multiplicavam no plano astral elaboravam condensadores de energia mental, tais como amuletos, altares e objetos magísticos, sempre com uma única finalidade: acumular a força mental. Os magos da Babilônia e da Caldeia, os sábios da Pérsia, as pitonisas da Grécia, sem exceção, todos empregavam os elementos simbólicos e concretos não como artifícios exóticos e, em essência, dispensáveis, mas como instrumentos para proceder à condensação de energia que mais tarde poderia ser aplicada conforme desejassem. Por exemplo, o caso da Arca da Aliança dos Israelitas, que funcionava como importante acumulador de energias. Copiada por Moisés no modelo encontrado por ele nos templos egípcios, em sua peregrinação como iniciado em Heliópolis e Karnak. Os espíritos consorciados aos magos negros, já naquela época bastante distantes do conhecimento iniciático, efetivamente introduziram sacrifícios humanos e de animais em suas práticas. Visavam não apenas a condensação da força mental, mas também formavam campos magnéticos de baixíssima frequência, desprezando por completo o ensino espiritual. Davam início à magia negra mais primitiva e vulgar, que descambaria de vez, mais tarde, na chamada feitiçaria. A feitiçaria em si está relacionada a elementos da vida material e afetiva em seu desenvolvimento. É comum contar com alianças espúrias entre seus agentes, um de cada lado da vida. Portanto, os feiticeiros do astral, tanto quanto seus comparsas encarnados, são exímios exploradores da sexualidade e dedicam-se a fazer seus trabalhos com o objetivo de provar a união ou a separação de casais, bem como influenciar o aspecto financeiro dos cidadãos. Existem casos mais mórbidos em que comprometem a saúde física de suas vítimas, causando até mesmo a morte do corpo físico. Nesses episódios, fazem uso das energias deletérias e tóxicas acumuladas nos cemitérios, que não têm a devida proteção dos guardiões especializados, os caveiras. Os feiticeiros são extremamente dependentes do plasma sanguíneo e de rituais macabros para a concretização de seus intentos, explorando os quiumbas, espíritos trevosos e malfeitores, em troca do plasma que oferecem a eles em seus sacrifícios. Com frequência, recrutam também marginais identificados como Exus menores ou Exus inferiores, malandros e boêmios desencarnados, que desonram o nome com que se apresentam indevidamente. É do conhecimento de todos que, originalmente, a falange de Exu é sinônimo de ordem e disciplina e designa aqueles que se empenham por sua manutenção. Ainda no que concerne os pais de santo, feiticeiros e demais membros do culto africano, é preciso afirmar que, devido à prática de atos condenáveis, ao desencarnar, costumam localizar-se em dimensões extrafísicas de baixíssima vibração. Isso decorre, evidentemente, da falta de compromisso de tais cultos com a moral cristã. Por essas e outras razões, os feiticeiros são presas fáceis dos magos negros, ou,
como ocorre tantas vezes, antes de reencarnar, percorrem longos aprendizado nas escolas astrais e controlados pelos magos, servindo no plano físico ao propósito ignóbeis desses mestres das sombras. Quando esses espíritos, os feiticeiros, se fazem presentes no ambiente espiritual das casas espíritas ou tendas umbandistas, costumam deixar sua marca ou seu rastro energético. Os feiticeiros astrais sabem manipular com eficácia as ervas e usam animais, ambos considerados como elementos dos mundos físico e extrafísico fundamentais à conclusão de seus projetos. Os feiticeiros têm aparência magra ou esquálida, em consequência da perda exaustiva de energia vital que lhes foi sugada tanto pelos magos negros quanto pelas entidades vampirizadoras jungidas a eles. São habitantes de cemitérios desprotegidos e cavernas próximas, em caráter regular. Os feiticeiros se ocupam, de um modo geral, com coisas mais materiais e lançam mão de rituais exóticos e de acumuladores de energias psíquicas, tais como despachos, oferendas, ebós e outros. Os magos negros, ao longo dos milênios, têm aperfeiçoado seus métodos de ataque aos encarnados e desencarnados. Embora cada legião de magos tenha se especializado em determinada área, genericamente podemos identificar sua atuação na vida de alguém quando é detectada a presença de trabalhos de magia negra, isto é, de qualquer processo obsessivo complexo, no qual empregam intenso magnetismo, visando ao domínio mental do sujeito. Eles podem realizar o empreendimento nefasto por si mesmos ou confiá-lo aos seus subordinados, em especial os psicólogos desencarnados, que lhes servem em regime de parceria. Há vários outros aspectos que podem ser indício da atividade de magos negros. Primeiramente, os casos em que o psiquismo do indivíduo acha-se preso ao passado remoto, atrelado a rituais de natureza sombria, nos quais se submeteu a práticas sacerdotais ou iniciáticas estranhas e macabras. O prejuízo em sua vivência atual advém do fato de não conseguir se desvencilhar dos eventos dramáticos, pois ligações magnéticas robustas não se rompem simplesmente com o desencarne. Em segundo lugar, podemos destacar a existência de campos de força de elevada potência e com baixíssima frequência vibratória, acompanhados ou não de artefatos tecnológicos. Outra forma muito comum de os magos atuarem é na usurpação de energia vital, extraída principalmente por meio das forças sexuais da pessoa envolvida. Dão enfoque particular à larga exposição do indivíduo a conteúdo erótico, o que favorece o incremento desordenado do apetite e da atividade sexuais, uma vez que necessitam do ectoplasma roubado de suas vítimas para realizar seus planos. Como quarto ponto sintomático da ação de magos negros, identificamos o emprego indevido de elementos naturais em suas ações contra a humanidade. Todavia, costumam aplicá-los de modo altamente elaborado, específico e com requintes de crueldade, ao contrário
do que se vê na feitiçaria, em que o uso é indiscriminado e pouco detalhado. Esse é um fator muito frequente nos processos obsessivos complexos, desenvolvidos pelos chamados senhores da escuridão. Diariamente, vêem-se disputas, brigas e fofocas, predominando na equipe de trabalhadores. No âmbito do exercício mediúnico, é preciso chamar a atenção para o fato de que, muitas vezes, os magos atuam sem que sejam percebidos pelo agrupamento, já que se envolvem em potentes campos de força, disfarçando assim sua presença nas reuniões. Como meio de se resguardarem ainda mais, ordinariamente recrutam espíritos galhofeiros como seu batalhão de choque, artifício que tira o foco dos médiuns e atrás do qual se escondem. Há ainda diversas situações que sugerem a interferência de magos negros e seus auxiliares, às quais devemos ficar alertas. Toda compulsão ao uso e abuso de poder, domínio mental e impulsos, os mais variados, quando são realmente difíceis de serem contidos. Como já foi dito, intenso envolvimento com sensualidade ou sexualidade exacerbada, o que pode significar mobilização dos sexólatras em favor da magia negra e do roubo de energias vitais, visando a manutenção das bases das sombras. Casos de licantropia, zoantropia e muitos outros, como também a transformação do indivíduo em ovoide. E para finalizar, os casos de perversidade, crimes hediondos e loucura repentina. Todos são indicativos da intromissão dos magos negros e caracterizam igualmente obsessão complexa. Graças a Deus, os mentores da vida maior dispõem de recursos cada vez mais eficientes no combate às obsessões complexas. Além disso, a Umbanda bem orientada, a apometria, os trabalhos espíritas e outros recursos promovidos pelo alto são ferramentas que têm se mostrado eficazes. E agora foi a hora de Jamar se pronunciar perante o contingente de espíritos sob a sua tutela. Não adianta a doutrinação convencional, nem as pregações evangélicas com frases decoradas que estão mais na boca do que na vivência legítima. Para o trato com os chamados senhores da escuridão, há que se aplicar outro método. Primeiramente, é necessário que o dirigente da reunião mediúnica, seja ela de mesa ou de terreiro, proceda à desestruturação dos campos de força que envolvem e protegem os magos. Depois, deve projetar campos magnéticos de contenção em forma piramidal, esférica ou cúbica. Esse será o mecanismo mais eficaz para conter tais espíritos, sem que eles possam se libertar. O comando verbal, aliado ao poder da palavra pronunciada com convicção, à vontade firme do operador e dos demais, à assistência espiritual superior especializada e, finalmente, ao magnetismo animal de que dispõem os médiuns. Tudo isso formará o conjunto de fatores capaz de fazer frente à ascendência exercida pelos magos negros. Após tomar as providências cabíveis para a contenção desses espíritos em formas energéticas superiores, das quais não poderão se libertar, surge então a oportunidade de retornar o espírito
ao passado remoto, numa autêntica regressão de memória, em que ele reviverá certos eventos, apagando temporariamente de sua memória a lembrança de sua iniciação, com a consequente perda dos poderes conquistados, ou conforme a circunstância, confrontá-lo com a realidade de sua iniciação para o bem, o que pode impressioná-lo positivamente. Quando a equipe mediúnica se prepara através do estudo continuado, os companheiros deste lado de cá da vida podem se associar a eles com objetivos bem definidos. Estando os encarnados e os mentores da reunião de posse do conhecimento técnico adequado, o temível obsessor poderá ser remetido ao passado ou lançado no futuro provável. No primeiro caso, é possível, inclusive, encontrar feitos de magia realizados no passado que sobrevivem através dos séculos em lamentáveis consequências impostas aos envolvidos. Na segunda hipótese, a finalidade é chocar o espírito com a realidade peremptória da lei de causa e efeito, que o obrigará a ceifar no porvir em conformidade com aquilo que tem feito até então. Ao enfrentar os magos negros e as demais entidades especializadas e conscientes da ação obsessiva, é aconselhável que os encarnados se utilizem intensamente de cantos, pois estes enfraquecem as emissões mentais de tais entidades. Como explicou nosso pai João de Aruanda, os pais velhos, em oposição a pretos velhos, geralmente ex-escravos dotados de certa sabedoria, são magos antigos ou iniciados dos grandes templos do passado, portadores de conhecimento à altura do que requer o confronto com os magos e seus comparsas. Durante o processo de desmanche da magia ou antigoécia, é altamente recomendável induzir o cientista, mago ou feiticeiro a desmantelar todos os itens que compõem sua empreitada infeliz, inclusive a retirar os aparelhos implantados, se for o caso, liberando vibratoriamente aqueles que padecem suas consequências. A reversão do processo obsessivo complexo demanda também da grande, demanda também da parte da pessoa visada a promoção de uma mudança de hábitos e de elevação da frequência vibratória de tais estados mentais, o que se consegue através de estudo e disciplina mental, bem como de apoio e orientação emocional. Mesmo que se coloque fim ao processo obsessivo, existirá ainda o resquício dos fluidos movimentados pelo mago negro, adicionados e misturados ao quantum energético da vítima por um intervalo de tempo mais ou menos longo. Por essa razão, muitas vezes, o sujeito permanece sentindo certo incômodo por algum período, pois não liberou tais resíduos de sua constituição física, vital e perispiritual. Eis porque não se deve prescindir do tratamento magnético necessário para dissipar esses reflexos. Faz parte da recuperação do indivíduo e tratamento visando desintoxicar o duplo etérico e, por conseguinte, deter a perda de ectoplasma. Os passes magnéticos
objetivam o reajuste do sistema nervoso, que foi prejudicado devido à ação obsessiva complexa. Qualquer que seja o processo em foco, tanto a magia propriamente dita como a ação de cientistas com implantes de chips e aparelhos parasitas, todos desorganizam tão profundamente as emoções e as faculdades do pensamento que, após a abordagem do obsessor, o ser acometido desse mal demorará um prazo relativamente longo para libertar-se completamente das consequências da influência nefasta. A mente é a base de toda a criação. Os magos pertencem a uma categoria de seres que se dedicaram, no decorrer de anos e anos, em diversas encarnações, à experimentação e à obtenção do controle absoluto da força do pensamento nos mais variados enfoques. A ação da mente e sua força ideoplástica, tanto quanto a matéria mental e astral, são tão reais e mensuráveis para os desencarnados como o poder das energias elétrica e atômica. Assim se figura para o homem, tangível e passível de ser quantificado. Os magos conseguem aglutinar energias e fluidos com tamanho vigor e habilidade que se tornaram mestres nesse tipo de empreendimento, o que faz deles exímios magnetizadores. O fenômeno pressupõe a existência de um agente ou manipulador que é o próprio mago negro, o feiticeiro ou o cientista do astral. Ele é o emissor da energia que será canalizada ou arregimentada para a criação do chamado condensador energético, que obedece aos mesmos preceitos teóricos mencionados quando abordamos a feitiçaria. O condensador ou o acumulador será qualquer objeto que sirva para o agente ampliar seus recursos magnéticos e mentais em favor dos seus propósitos. O cientista, por sua vez, utilizará o artefato tecnológico. Em alguns casos, esse elemento desempenha função dupla e endereça vibratoriamente a um alvo a maquinação do agente das sombras. O endereço vibratório é a pessoa visada, encarnada ou não. A magia é definida como a capacidade que certos espíritos possuem de influenciar os fluidos, ambientes e as energias dispersas do universo, de maneira tal que obedeçam ao seu comando mental e sirvam a determinado propósito. A magia realizada no passado distante permanece orbitando em torno do campo vibratório do indivíduo, até a ocasião em que ele se encontre em depressão energética, com o pensamento desgovernado e as emoções em desalinho. Nesse momento infeliz, a energia aglutinada no astral dilui-se ou é absorvida pela aura, de tal sorte que o acúmulo energético se transfere integralmente para o endereço vibratório. O procedimento leva em consideração, inclusive, o programa reencarnatório da vítima, que, a rigor, nem sempre é tão vítima como se pensa. O merecimento, o argumento sempre levantado quando se cogita o tema magia negra em defesas das supostas vítimas, apenas atenuará a eclosão do processo obsessivo. Contudo, desconhecemos ainda, na realidade terrestre, um espírito que seja realmente merecedor, a ponto de se ver totalmente imune, a salvo
das investidas das trevas. Por isso, a pertinência do conselho do Mestre Jesus com relação a orar e vigiar, necessidade constante dos habitantes do mundo. A ignorância, tanto quanto a pretensão de quem afirma conhecer em profundidade tudo sobre a vida oculta ou espiritual, encontra larga acolhida entre os encarnados. Eis porque é necessário estudar indefinidamente a fim de nos instrumentalizarmos na batalha contra as forças sintonizadas com o mal.